Fantástico. Oferecimento Make Be Modern Asia. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Muitos de vocês sabem o quão estrondoso foi o sucesso de Carros 1 quando este chegou nos cinemas e nos DVDs de todo o mundo. O ano era 2006 e apesar de já existir animações de carros com vida própria, o filme da Disney Pixar conseguiu a proeza de arrecadar algo na casa de 462 milhões de dólares, o que comprova o quão magnífico foi esse filme. E não foi só isso. Com o sucesso do longa-metragem, veio uma enxurrada de produtos licenciados, e o rosto do Relâmpago McQueen foi estampado em muitos lugares, de uma simples camisa a miniaturas que se tornariam raras mais tarde. Mas não foi só isso. Carros 1 deixou de ser um filme de animação para também se tornar um jogo. E aí, nesse aspecto, temos que debater o assunto. Não é de hoje que a indústria de games tenta, e muitas vezes sem sucesso, transmitir o sucesso de um filme ou série para o universo gamer, e os resultados quase sempre são desastrosos. Sendo assim, no vídeo de hoje eu quero trazer esse assunto à tona. Será que o jogo Carros 1 foi tão bom quanto o filme? Então, vem comigo e vamos nessa! Beleza, pessoal, o filme Carros 1 foi lançado no dia 30 de junho de 2006. Porém, alguns dias antes do lançamento oficial do filme, mais precisamente no dia 6 de junho do mesmo ano, o jogo Carros foi lançado para PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC, Game Boy Advance, Nintendo DS e o PSP. A versão para o Xbox 360 viria em 23 de outubro de 2006, enquanto a versão para o Nintendo Wii seria lançado em 19 de novembro de 2006. Desenvolvido por diferentes estúdios, os games tentaram reproduzir um pouco o sucesso do filme. Porém, dada a realidade de cada uma dessas plataformas, o jogo sofreu grandes alterações, seja de qualidade visual ou até mesmo da história. Ou seja, cada plataforma ofereceu uma experiência um pouco diferente para cada jogador. E isso, de certa forma, foi bom, se olharmos do ponto de vista das opções. Porém, terrivelmente ruim, se olharmos o aspecto visual e de jogabilidade de algumas versões. Vamos entender isso melhor. Para começar, eu vou falar da versão do PSP. Essa versão tem uma história bem diferente da versão principal de Carros 1, se comparada ao filme. A começar pelo dublador. Nessa versão, Kate Ferguson substituiu Owen Wilson como a voz de McQueen, coisa que não aconteceu nas outras versões. A voz do dublador oficial do Relâmpago McQueen nos filmes também deu vida nos games. A história começa com o Relâmpago McQueen correndo contra os seus amigos. Tudo estava sendo divertido até que os Tunnel Cars aparecem bloqueando o caminho. A partir daí, e durante todo o jogo, vamos fazer corridas e mais corridas, sempre contra os amigos residentes de Radiator Springs, para no final de cada fase, enfrentar um Tunnel Car, que seria como um chefão de fase. Sendo assim, nessa versão, nós devemos competir vários desafios para permitir que McQueen recupere Radiator Springs da gangue dos delinquentes. E para isso, vamos fazer 13 corridas, bem como enfrentar 5 corridas de chefes. Um ponto positivo que o jogo traz são novos locais e cenários bem interessantes e não explorados em outras plataformas, como por exemplo, uma estação de trem, uma casa de boliches e até mesmo um prédio pegando fogo em Radiator Springs, que aliás faz com que o Ruivo tenha uma pequena participação importante no game. Vale lembrar que assim como em outras versões, aqui no PSP, Dick Hicks também é o vilão principal, e nós o enfrentamos no final, juntamente com toda a sua gangue. Embora bem limitado na época, a versão do PSP conseguiu entregar um jogo surpreendentemente bonito e muito interessante. A versão do Nintendo DS acabou se tornando um conjunto de minigames. Na verdade, aqui, alguns personagens explicam alguma coisa e apresentam para você a sua versão de desafio. Essa versão é jogada de uma perspectiva de cima para baixo nas corridas e em várias outras perspectivas para mini-jogos. E embora a câmera mantenha o foco no personagem do jogador, ela não gira com o personagem. Porém, uma coisa legal é que podemos fazer, por exemplo, alguns minigames com personagens não tão tradicionais, como por exemplo o Snot Road, em que temos que correr em uma estrada e ir desviando dos carros.
Outros personagens icônicos da franquia também aparecem e nos oferecem jogos. E até temos uma corrida NASCAR com o Relâmpago McQueen, onde, para variar, competimos contra Chick Hicks. E é claro, também existe uma missão simplesmente incrível, com o Relâmpago McQueen correndo de ré, coisa que ele aprendeu com o Matt e que não vemos em nenhuma outra versão. E o que falar de Carros 1 versão Game Boy Advanced? Aqui, as coisas começam a mudar de figura. Percebe-se um jogo muito, mas muito limitado, e não apenas por ser do Game Boy, mas com a nítida impressão de que algo foi feito simplesmente por fazer. O jogo é no formato 8 bits, com corridas muito monótonas e câmeras e controles sofríveis, ou seja, se a ideia era criar um jogo para se divertir, os produtores passaram longe. Tivemos ainda a versão de Carros 1, conhecida como Carros Radiator Springs Adventure. Com a temática do primeiro filme, essa versão trouxe de volta os minigames. O jogo em si, obviamente, é muito bonito, e nele competimos contra nossos amigos de Radiator Springs, além, é claro, de ajudá-los também, como é o caso da clínica do Doc. Tal como a versão do Nintendo DS, aqui controlamos os personagens principais da franquia, e com eles executamos as tarefas propostas pelo jogo. E por fim, eu quero falar de Carros 1, da versão do Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Xbox 360, PlayStation 2 e PC. Aqui, eu coloquei todas essas versões juntas porque elas são praticamente idênticas, tanto nos gráficos quanto na história, com algumas poucas mudanças. Por exemplo, a versão do Xbox 360 e Nintendo Wii tem algumas leves mudanças, principalmente nas cutscenes, e alguns acréscimos nas partes do jogo, como é o caso das corridas da Copa Pistão. Além disso, a versão do Xbox 360 traz 3 novos minijogos envolvendo o Matt, e também a possibilidade de colecionar itens que ajudam a desbloquear personagens, pinturas e arte conceitual. Como eu disse, algumas dessas versões têm leves mudanças, porém, no geral, todas são idênticas, e por isso eu quero dar um destaque na história. Por falar em história, aqui sim nós temos uma. O modo história do jogo é visto principalmente pela perspectiva do protagonista Relâmpago McQueen. Aqui, a história avança com base na conclusão de vários eventos, para desencadear o próximo grande evento, mas devido à natureza do mundo aberto, os jogadores podem completar eventos menores em qualquer ordem. Durante a história, nós também podemos assumir o controle de outros personagens, como Matt, Sally, Xerife, para eventos específicos. A história do jogo se passa na cidade fictícia de Radiator Springs, assim como o filme. Então tudo que nós fazemos ao longo do game é para, no final, ajudar o Relâmpago McQueen a vencer o seu primeiro título da Copa Pistão, já que ele vem de uma derrota para Chick Hicks. Para isso, vamos competir em 19 corridas de estrada, 8 minijogos e 5 corridas da Copa Pistão. O game é ambientado em um mundo aberto, como eu disse para vocês, novidade até então. E à medida que vamos avançando, novas partes do mapa vão sendo desbloqueadas, como por exemplo, Ornament Valley, Dave Pass e por aí vai. O game ainda apresenta 10 personagens jogáveis do filme, todos dublados pelo elenco vocal original. O jogo também possui vários minijogos, itens para o jogador coletar e várias pinturas para customizar os carros. Carros 1 recebeu avaliação mista ou média, e cada versão recebeu a sua nota, sendo no geral boa, e isso se refletiu nos números, já que no total o jogo vendeu mais de 8 milhões de cópias até maio de 2007. Mas para não falar que tudo foi maravilhoso, a versão do Game Boy Advanced foi criticada como sendo a pior versão do jogo, por causa de sua duração incrivelmente curta, câmera ampliada, falta de modo multijogador e falta também de profundidade. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa temática. Você acha que Carros 1 realmente conseguiu refletir o sucesso do filme? E aliás, qual a sua versão preferida de Carros 1? Deixa aí nos comentários a sua opinião para todo mundo saber. Como eu disse, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se gostaram, deixa um like, compartilhe muito com seus amigos nas suas redes sociais e se não é inscrito, aproveita, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. A gente vai se ver em breve no nosso próximo vídeo de Cars Universe. Um grande abraço a todos e eu fui! Até a próxima então, pessoal!